Fala, galera, Elas no Esporte na área, ainda nesse clima olímpico. Acabou, Cris Neves Silveira tava com a saudade. Chegou aqui no outro dia, numa tristeza, hein, Cris? Aquele momento saudoso, né? Cadê aquela correria? É cansativo, né? Mas é muito bom. Tava acordando cedo, dormindo tarde, é uma loucura. Mas é uma loucura a gente acompanhar todas essas modalidades e trazerem em destaque as mulheres, hein? Pela primeira vez as Olimpíadas com maior, né? O número de mulheres. Vamos trazer mais detalhes sobre isso também. E outro detalhe importantíssimo, trazendo medalhas. O ouro só foi da mulher brasileira, minha gente. Sim. Aí tem gente ainda que duvida da potência de nós, né? De nós mulheres, porque a gente se sente representada também quando vê mulheres subindo ao pódio, não é isso, Cris? Sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso Elas no Esporte. Eu não vou dar muito spoiler do que vai, não. Aumenta só o som, que eu acho que você vai gostar. Minha gente, e aí Cris Neves Silveira vai sair de férias, viu? Ela avisando Já. de novo, viu, gente? É assim, viu, amiga? Tá. Tira férias assim, acho que 3 vezes, 4 vezes ao ano. Que história! Vida mansa. Você só acompanha nas redes sociais, agora que a Cris vai, né, não, Cris? Vou tirar uns diazinhos aí pra descansar, né? Pra Bahamas, né, Cris? pra... Gente, nós estamos ainda falando sobre Olimpíadas, vivendo esse momento de Olimpíadas, porque foi tão bacana a gente acompanhar, né? Ver mulheres, a gente sendo representada lá em cima, né? Quando vê uma Rebeca Andrade, quando vê as meninas também do grupo delas, né? Tem a menina do judô, A Bia Souza do judô, que conquistou um ouro, que foi tão emocionante a forma de como ela conquistou ali. E a ginástica artística, ela sempre cresce nesse período de Olimpíadas, né? E a rítmica também, porque a gente fala muito de artística, mas a rítmica, gente, é quando tem os acessórios. Vamos diferenciar também aqui para vocês. E para falar mais sobre ginástica rítmica, aqui em Fortaleza, que ela já é cearense de coração, Bárbara Palomares, ela tem um instituto aqui que leva o nome dela, né? Instituto Bárbara Palomares de Ginástica Rítmica, que é tão bacana e às vezes, Bárbara, ficam as mães querendo encontrar um canto aqui em Fortaleza que mostre, né, todas essas habilidades, essa modalidade bacana para as meninas. E às vezes vem em colégio e nem é tão... Sim. Né, não seguem tanto assim os parâmetros que tem que ter, hein, Bárbara? Prazer, seja bem-vinda aqui ao Elas. Embora falar muito de ginástica rítmica, porque a gente está vivendo esse momento olímpico, hein? Olá, tudo bom, meninas? Agradeço o convite para falar desse esporte maravilhoso, que é a minha bandeira, é a minha paixão, é o meu propósito. E tem um porquê, né, de toda a potência que esse esporte traz, o que é que ele faz e como é que ele transforma a vida dessas meninas. Então, eu sei que esse papo vai ser incrível e vamos lá falar de ginástica. Vamos lá. Você já foi algum atleta de ginástica, Bárbara? Eu fui bailarina profissional. Eu também fui bailarina, né? Mas tem uma diferençazinha, né? Assim, Tem, do balé. tem. Bastante. Como é que Mas eu me apaixonei pela ginástica por causa do balé clássico, que eu sempre quis estudar na Rússia. Eu fiz faculdade de educação física, sou profissional de educação física, fiz mestrado em educação e praticava o balé, fiz 17 anos de balé clássico, cheguei aos níveis, enfim, dancei profissionalmente. E na Rússia eu falava, nossa, mas um dia eu vou lá estudar balé. E quando eu cheguei lá para fazer o PhD, o doutorado, eu me apaixonei pela ginástica rítmica. E aí eu fiz toda essa transição do universo do balé para a ginástica. Então eu fui estudar para ciências do treinamento desportivo. Como é que você faz para ser uma treinadora e tudo que envolve, né, a modalidade, como é que você prepara um atleta, enfim, tudo que envolve o treinamento desse atleta, a parte física, técnica, tática, psíquica. E aí eu me apaixonei pela ginástica e ela me escolheu e aqui estou. E aqui em Fortaleza? Pronto. Aí a gente veio residir aqui, eu e meu esposo, sou casada, mãe de 2 meninos lindos cearenses, Diogo e Domingos. E assim, a prática da ginástica, ela existia em poucos lugares, uma outra professora que trabalhava, a federação, ela estava ainda sendo criada, a Federação Cearense, né, das Ginásticas, então era algo muito incipiente, estava no início, e aí eu me encontrei com uma outra professora, chamada Esté Vieira, que é uma das precursoras da modalidade no estado, né, essa professora já é falecida, e vamos trabalhar juntas. E ela abriu as portas para mim, né, porque uma coisa é você
vir de fora, né? Você chega, para você ser inserida no mercado, né? Entender como é que funciona esse mercado, ela abriu as portas para mim. E aí a gente viu que existem muitos talentos nas meninas. Então, inicialmente eu trabalhei 15 anos num projeto social que levava o nome Lapidando Diamantes. Esse projeto atendeu mais de 400 crianças, meninas em situação de vulnerabilidade. Mas mesmo sendo um projeto social com crianças em situação socioeconômica bastante difícil, nós fizemos campeãs regionais, campeãs nacionais, campeãs cearenses. E aí, o que as meninas precisam é oportunidade, né? Então, tendo essa visão, eu falei, não, então, quem sabe um dia eu abro uma escola, abro um instituto, e isso ficou guardadinho durante o tempo que eu fui professora universitária também. Nessa instituição que tinha o projeto social, eu era professora universitária, e eles permitiram... E era aqui em Fortaleza já? Aqui em Fortaleza, isso. Que eu abrisse esse projeto, né, e ele fosse anexo ao curso de educação física. Bacana. Então, eu sempre falo, eu estive professora universitária durante 15 anos, mas eu sou treinadora, gestora, assim, do esporte. Né? Eu falo, isso é, enfim, o meu propósito. Então, um dia a gente conseguiu realmente dar esse primeiro passo, criar coragem, né? Tudo que envolve o empreender também, o empreender para a mulher, né? De encontrar um ambiente, porque a gente não tem, né, esse aparato na graduação de gestão, de finanças para negócios, então também... Uma coisa mais específica, né, assim, a graduação é muito genérico, muito né? ampla, E aí eu abri um instituto um ano antes, 6, 7 meses antes da pandemia. E aí veio a pandemia, inclusive... Eu estava com algumas atletas, a gente estava com uma atleta e uma assistente técnica, a gente estava na Rússia, fazendo um treinamento lá de 60 dias, indo a competições. E aí a gente ouviu falar da pandemia tal, quando a gente retornou, ou seja, os 2 primeiros anos do Instituto foram, assim, aprendendo em situações bem difíceis e caóticas, para quem empreende na área do esporte já é difícil, né? Mas depois que passou isso, a gente conseguiu realmente trazer esse olhar da metodologia que a gente queria implementar para que essas meninas tivessem a sua vida transformada pelo esporte. Hoje a gente atende, em média, 400 meninas de 3 a 17 anos nessa prática maravilhosa que é a ginástica rítmica. Qual é o bairro lá do Instituto? Aqui é Luciano Cavalcante. Entre Luciano Cavalcante e Guararapes. Bacana. O que os pais precisam saber para quem quer começar na ginástica rítmica? Existem muitas dúvidas, né? Muitos preconceitos, muitas ideias erradas, principalmente em relação ao físico, ao biotipo, né? O biotipo que a gente observa nas Olimpíadas, né? Tanto para artística, para rítmica, até para outros esportes, a gente vê aquele atleta que chegou no que a gente chama lá no topinho da pirâmide, né? Do alto rendimento. Então, é um atleta profissional. Para a prática voltada para a saúde, para a qualidade de vida, para adquirir os valores dos ensinamentos do esporte, eu só preciso gostar. Eu preciso gostar de me movimentar, eu preciso, enfim, gostar de ser desafiada, porque a ginástica ela é um esporte onde as aulas são super dinâmicas, as aulas não são nada monótonas, e eu sempre falo, a criança ela vai ser colocada à frente a um objetivo, esse objetivo físico, né? Você tem que conseguir realizar determinado movimento. Quando a criança consegue realizar esse movimento, aquela sensação, né, de alcançar um resultado... De vitória. É muito bom. Aí o treinador olha e fala, legal, agora vamos para o próximo. Legal. Que é mais para cima. Ou seja, não há uma permanência que não tenha desafio. E isso é um reflexo da nossa sociedade. Em qual momento da nossa vida, principalmente nós mulheres, nos encontramos em uma situação que a gente pode sentar e permanecer... Né? Sem sermos desafiadas, né? Então a ginástica rítmica ela tem uma potência muito grande para ensinar essa criança, essa jovem a ser protagonista da sua história, né? Para quem não conhece, a ginástica rítmica é aquela de pequenos aparelhos portáteis. É bom a gente até deixar claro. Eu citei a da Rebeca Andrade logo no começo, e toda a equipe. A Rebeca Andrade, gente, ela é artística. Isso, que são os grandes aparelhos fixos, né? A trave, o cavalo, o solo.
né? E a ginástica rítmica são pequenos aparelhos portáteis. O que o pessoal mais conhece é a fita, né? Que é a fita, e o bambolê, que a gente chama também, né? Isso, é o arco. O arco, Isso, bambolê. Eu chamo de bambolê. Aqui no Ceará é bambolê, meu filho, né? Eu falo, é dois nervosos que a professora de ginástica rítmica tem. Quando a criança chega no ginásio e quer chutar a bola, não chuta a bola de ginástica, né? Não pode. Né? E porque realmente o aparelho profissional a gente chama de arco, mas quando a gente, para fazer essa associação, né? O bambolê, tá super valendo, não tem problema, é isso aí, chega lá, vamos fazer aula com o bambolê. Né? Tá de boa. E aí tem esses acessórios. Tem uma fase para esses acessórios, assim? É assim, ó, a prática ela pode se iniciar a partir dos 3 anos. Só que entre 3, 5, 6 é uma prática lúdica. E aí o aparelho, ele auxilia nesse lúdico. Por quê? Porque a criança está brincando e está aprendendo, e ela não percebe, ela não fica muito nessa de, eu estou aqui, né, aprendendo, estou me concentrando. Ela não fica racionalizando o que ela está aprendendo. Ela está brincando e aprendendo. Então, dos 3 aos 6,5, a gente está no lúdico. A partir dos 7, você continua com os aparelhos, mas você vai dando um foco mais técnico, né? Mas você consegue, até porque existem as características cognitivas e psíquicas que a criança consegue ficar mais tempo concentrada. Realmente você consegue inserir a técnica da modalidade. E quando a gente fala inserir a técnica, não é para ser atleta de alto rendimento. Isso não posso dizer um erro, mas assim, é uma visão que as pessoas têm de que quem vai praticar ginástica vai para ser atleta, o intuito é ser atleta, né, tentar uma vaga na seleção. Não, a proposta mesmo da ginástica, em tantos países, né, o Brasil agora tem uma massificação e uma expansão muito grande da prática das crianças, são os valores que transcendem o físico, mas que trazem outros benefícios que não vou ser um atleta olímpico. Isso é uma consequência de uma criança ou outra que queira, porque existem muitos fatores envolvidos para que a gente veja uma Rebeca Andrade, né, uma Babi Domingos. Isso faz muito sentido do que ela disse, porque assim, de achar que já é para ser atleta olímpico. Quando, na verdade, imagina se todo mundo que joga futebol, que joga vôlei, que nada, fosse atleta olímpico. Não tinha como. Na verdade, essa ideia mesmo que você falou de popularizar o esporte, de entender que a ginástica rítmica também está ali para contribuir com a educação, com a saúde física, mental, enfim, com todas essas questões. Exatamente. Né? Tem um aspecto muito interessante, que é a ginasta, ela não faz uma coreografia, ela faz, né, a sua série. E aí, geralmente essa série, na rítmica, ela tem uma música. A criança ou jovem, ela escolhe uma música que ela gosta. Então, já começa o princípio da identificação. Poxa, eu vou me apresentar com uma música que eu gosto. Aí eu posso escolher, né, o meu colã, a minha roupa. Para as mulheres, para as meninas, isso é muito importante. Colocar aquela roupa toda com brilho. As crianças amam na cor que eu gosto, a música que eu gosto. Assim, até novinha, iniciando. 3 aninhos, ela já tem o colã. Menina, o meu carro é cheio de glitter. É o universo do glitter, eu falo. E é bacana, né? Porque eu acho que estimula a criança também, né? Toda essa questão, além do exercício, da vaidade, enfim, né? Movimento, o brilho, o colorido. O empoderamento feminino, Tem né? a questão da maquiagem também, né? A maquiagem, ela tem que ser sóbria, mas ela marcante, existe. Então, assim, as crianças chegando para fazer aula, as pequenininhas de 3 aninhos, toda arrumadinha, às vezes ela vem com a roupinha com brilho, eu acho a coisa mais linda, sou suspeita para falar. E assim, Bárbara, falando mais assim desse teu trabalho assim com essas crianças, a gente fala muito sobre oportunizar, né? Você acha assim, aqui em Fortaleza, eu acho que depois das Olimpíadas dá um boom, né? Assim, chama atenção, os pais procuram, né? Você acha que deveria ser aberto mais aqui em Fortaleza? Eu não sei, algum instituto, porque o instituto ele é privado, né? Ele é particular, na verdade. Ele é particular com um braço social. Nós temos, né, um número de vagas para bolsistas. Ai, bacana. Mas existem opções em Fortaleza. Por exemplo, no CFO temos a ginástica artística. É um projeto em parceria da CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica, com a federação, né? Então, é uma iniciativa que é pública, gratuita para as crianças, né, dentro de um instrumento que é também do governo do estado. Existem alguns projetos sociais na área da ginástica rítmica. Já temos algumas prefeituras implementando, começando, né, o processo de levar para o interior, né, interiorização.
também a partir de uma iniciativa gratuita, porém, a maioria das aulas ainda ocorre em escolas ou institutos, ou, enfim, ou academias privadas, né? Até porque a própria formação desse profissional de ginástica ela é muito específica. Então, existe um grupo ainda muito pequeno de profissionais preparado para trabalhar. Somente a Faculdade de Educação Física não dá conta, né? Você não consegue dar conta de atuar com essa criança. Então, para uma expansão, eu também preciso de mais cursos, mais capacitação. Pensando, né, nesse sentido, lá na escola, por exemplo, a gente já organiza, né, há 3 anos um evento que chama Copa Lapidando Diamantes. Eu sou a fundadora, organizadora. É um evento de massificação. Ele começou com 380 crianças, no segundo ano, sei lá, 700 e tanto. Ano passado, a gente fechou praticamente 1.000 meninas. Que bacana. Foi no CFO. A gente trouxe a seleção brasileira, que estava nas Olimpíadas, a gente trouxe a seleção, né? A Camila Ferezinha, a gente trouxe o conjunto da ginástica rítmica. Para se apresentar para essas crianças. Foi assim, foi incrível, uma energia incrível. Foi tudo lindo. Por quê? Porque quando você tem um ídolo, né? Uma seleção, né? Que está ali, né? Um exemplo, as crianças se identificam. Né? Elas podem se reconhecer, olhar e falar, olha, um dia pode ser eu. E assim, na televisão é bacana, mas assim, ver de pertinho, né? Assim, é real. É real, tá aqui do meu lado, né? E as meninas falando muitas vezes que elas vieram de uma situação difícil. Né? Então, existe uma certa democracia a partir do esforço, da dedicação. E claro que a gente também torce e trabalha também, não é só torce, né? A gente presta muita consultoria para institutos, enfim, para que existam mais iniciativas públicas de projetos, enfim, políticas públicas esportivas que possam atender. Porque enquanto uma ideia ainda não atinge, né, a massa, quantas Rebecas a gente poderia fazer, e Bárbaras. A gente tem muito talento aqui no Ceará, muito. Eu falo assim, né, da questão de difundir mesmo a prática, né, esportiva. Às vezes, você que está em casa, que tem uma filha, né, que deseja, tem a própria filha que acompanha, que deseja fazer esse tipo de esporte, né, de achar, é tão longe, será que é viável? Será que é muito caro? É um custo. Na realidade, eu sempre falo assim, a mensalidade, existem mensalidades igual academia. De várias tem academia, né? Um valor mais acessível e tem, talvez, academia, né, de um valor assim, mais alto, mais diferenciado. Então, existe a possibilidade. O que é que acaba ficando mais caro? Não é só para a ginástica, é para todos os esportes. É quando começa a viajar, ir para as competições. Então, não é só uma realidade, né, da ginástica. Né? Porque para o atleta, aí agora sim, não só para aquele que quer, para aquela que quer ser uma atleta de alto rendimento, mas para aquele pai, para aquela mãe que quer que a sua criança vivencie o ambiente competitivo do esporte para se tornar uma criança mais autônoma, mais responsável, mais aguerrida, precisa de algo chamado ambiência. Então, como é que eu preciso levar o meu filho para participar de uma competição? Nem que seja as copas das escolas de ginástica. Né? Alguma coisa eu preciso que ele entre nessa realidade. Exatamente. Né? Você está aqui e você quer chegar aqui. Então, você tem que começar a ir para o ambiente onde os outros atletas estão aqui. Aí você já chegou aqui. Vai chegar um momento que não tem, que assim, somente o Ceará vai dar conta, nem o Nordeste vai dar conta, nem talvez o Brasil vai dar conta. O atleta precisa ir para uma ambiência onde esteja, por exemplo, os melhores do mundo. Né? E tudo isso entra essa questão externa que eu falei de financiamento, de patrocínio. Por exemplo, a gente tem atleta lá na escola que já foi para 6 países. Rússia, Irlanda, Espanha, Portugal. Então, isso assim, tudo com a ginástica? Isso tudo com a ginástica. Eu estou falando de uma atleta que é da escola, que é a Tabita Lima. É uma delas, né? Que é uma menina que assim, veio de uma situação onde a gente conseguiu muitas bolsas, muitos apoios, muitos patrocínios. A família, assim, né, investiu o que pôde, né? Mas, assim, poder público ajudou, amigos ajudaram. Então, assim, é uma criança que já viu o mundo a partir da modalidade. Vai ser atleta? A chance de ser atleta de Olimpíada é 0,00. Mas, assim, eu tenho 100% de certeza que é uma pessoa responsável, dinâmica, que sabe do seu lugar, que sabe dizer o sim, o não. Então, assim, acho que o princípio da responsabilidade na ginástica, ele é muito forte. Porque a criança, ela entra só ali, se ela, né, fazer a sua série, ninguém vai fazer por você. Se você não fizer,
E a gente, como pai e mãe, a gente quer isso, não quer? Você tem certeza que transformou a vida dela de algum modo, né? Ai, eu tenho. Eu já começo a chorar, não quero chorar. Eu sou chorona. Fica à vontade, aqui a gente se emociona mesmo, mas é bom, né? demais. Porque a gente, eu acho que a gente se realiza vendo a realização do outro, né? E a ginástica, eu sempre falo, o treinador, o professor, ele faz um percentual, né? Eu vou até aqui. O outro percentual é a menina, a atleta e a família. Então, é uma tríade que tem que estar numa conexão, sinergia, numa conexão para a mesma direção. Né? E a gente cria muitos laços. Por exemplo, desse projeto social que eu estive à frente durante 15 anos lá na universidade, quando eu fui abrir o meu instituto, todas as minhas educadoras vieram do projeto social. Ai, que bacana. Aquela menina que eu treinava com 8 aninhos de idade, hoje ela é casada e está no 2º filho. Então, assim, a gente cria laços para a vida toda, né? Para mim, assim, isso é muito valioso. É muito valioso, né? Quando a gente vê, inclusive, assim, né, para mim, assim, a gente acompanha, né, pela televisão e tudo, quando a gente vê, por exemplo, a relação do Chico com a Rebeca, né, enfim, dos treinadores em geral, a gente percebe essa relação familiar, né? É uma coisa muito presente na ginástica. A Márcia com a Babi, eu falo assim, quem tem uma treinadora, tem uma amiga para a vida toda. Dá aquela segurança, né? Porque, assim, às vezes você fica com a criança só segunda e quarta, 1 horinha por semana, mas às vezes a criança quer ficar um pouco mais, e quando você vê, foram 8 anos, 10 acompanhando a ginástica, ela é um esporte de permanência, de longo prazo. Então, assim, você vê esse desenvolvimento das crianças. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil, né? Você olhar aquela criança com 3 anos, né, passando por todas as fases, as meninas entrando na menarca, né, que é a primeira menstruação, e aí tendo toda essa alternância hormonal, né, a fortificação da sua personalidade, acreditando no esporte, nos valores do esporte. Eu acho que o esporte, para quem ama a educação, é isso, não é só olhar o rendimento, o atleta, né? Isso é uma consequência. Com certeza a Rebeca não estaria ali sem o treinador dela, nem a Babi, nem sem a família, nem sem toda a equipe multidisciplinar. Então, é todo um ecossistema que trabalha para que o atleta que está na ponta é ele que aparece na televisão, nas competições. Mas tem muita gente ali. Eu estava vendo a entrevista dela, da Rebeca, né, junto com as meninas, também com a Flavinha, com a Jade, e da importância dessa equipe multidisciplinar que você falou aqui, de psicóloga. Eu não ia conseguir nada se eu não tivesse a minha terapeuta comigo, o meu técnico, né, a minha família, e que é muito bacana esse trabalho. Para você chegar a ter um atleta, qual é a tua atleta que chamou a atenção, que viajou para vários países? A Tabita. Tabita. Ela é cearense? Ela é. Para você identificar, por exemplo, atletas que vai se transformar em alta performance e viajar por vários países com o esporte. Porque eu acho, assim, eu posso até estar sendo ignorante, assim, né? Leiga, mas, assim, quando a mãe coloca, é mais por uma diversão, né? Por brincadeira. A Rebeca disse que começou 5 anos de idade, porque ela ficava subindo nas árvores e descendo, não tinha nada, uma consciência que poderia ser, né? Dá para perceber isso no decorrer desse processo que você disse, que é muito bom ver uma criança amadurecendo. Tem criança também que talvez não leve jeito, né? Como administrar, né? Eu sempre gosto de falar assim, não existe criança que não aprende. Existe talvez um professor que ainda não esteja preparado e naquele momento para ensinar aquilo. Porque se a gente estiver preparado, a gente consegue ensinar e a criança realizar. Quando a gente pensa no esporte, no treinamento de alto rendimento, existe uma estrutura, né, que a gente vamos pensar como se fosse uma pirâmide. Na base, então, as crianças praticantes da massificação. Todo mundo que quer fazer. Quem gosta muito, quem gosta mais ou menos, quem a mãe colocou, quem estava ocioso para ocupar o tempo, quem vai ser um grande atleta, enfim, está todo mundo lá. Isso é a iniciação, né? É como no futebol, como dizer, que é aquela ruma de criança fazendo a aula. Com o passar do tempo, por que a gente olha lá na base e vê um monte de criança, né? Por exemplo, essa Copa que a gente traz, tinham 1.000 crianças inscritas. Eu pisei na academia de ginástica, já pode. E aí a gente olha a Babi, a Rebeca, e é um número reduzido de atletas, porque existe uma seleção, né, que está ligada a vários parâmetros que vão fazendo com que, ou a pessoa talvez não quer mais, ou a pessoa vê que chegou a um determinado nível
e aquilo ali também não era para mim, não era o que eu queria. Existe também a questão do físico, né? E aí o pessoal fala assim, só as meninas por exemplo, da ginástica artística, essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Minha filha vai ficar baixinha se fizer ginástica? Não, gente, aquilo ali é porque a modalidade, a ginástica artística, né, ela é facilitada, e aí as crianças que têm um biotipo menor, né? Elas se dão melhor na modalidade. Melhor, Vamos pensar no basquete? Se eu começar a jogar basquete, eu vou ficar mais comprida? Não vou, né? Mais alta. Mas se eu já for bastante alta, eu já vou me dar melhor no vôlei, no basquete. Ou seja, é uma seleção natural do esporte para um biotipo que já existe. Então, não quer dizer que você vá ficar, né, daquele jeito que você começou ou não a praticar uma modalidade. Então, assim, todos esses critérios, além de tempo, investimento, por exemplo, tem muitas crianças que praticam até 15, 16, 17, quando chega ali pré-vestibular, já esquece, já era. Não quer mais. Então, assim, a gente vê lá quem venceu todos esses fatores externos ao treinamento e quem ainda tem talento, biotipo e todo um aparato psíquico. Porque também ter somente todas as características físicas, mas não ter a saúde mental ali muito preparada para enfrentar todas essas situações que o esporte de alto rendimento vai trazer. Eu sempre falo, o campeão se faz no coração, do querer muito e com a cabeça, né? Vencer o seu maior adversário, que é você mesmo. Por exemplo, imagine, quando a gente tinha as meninas lá competindo, né, na artística ou na rítmica. Imagina, vamos voltar, gente, quando a gente tinha 18, 19, 20. A gente não estava numa Olimpíada. Agora, imagina a gente lá na Olimpíada, televisão, todos aqueles olhares, toda aquela pressão, né? Então, é muita pressão e é muita coragem, né, por também se expor a uma banca de arbitragem, se expor em frente ao mundo todo e vencer diariamente o seu cansaço, a sua procrastinação, né, dar o seu 100%, mesmo que o seu 100%... E nem todo dia você está 100%, né? Mulher, devido aos fatores fisiológicos, a gente tem também uma alternância muito grande. Então, assim, por isso que eu falo, chegar naquele topo, né, não vai ser para todo mundo, infelizmente, são muitos fatores, tem a questão da oportunidade, mas assim, o que você aprender na vida esportiva, você não deixa de lado, nunca mais. Tudo que eu aprendi de organização, disciplina. Eu sou a louca da organização, da agenda, dos minutos. Então, assim, tudo, a gente, ao longo de muitos anos. Não é assim, agora eu vou ser organizada. Não, você aprendeu tanto, desde hábitos simples como chega e deixa o seu chinelo num cantinho, tem que trazer a sua garrafa. Se tiver nota baixa, eita, minha mãe vai me tirar dessa modalidade se eu estiver aqui com nota baixa, porque a escola é prioridade, a atleta tem que estar indo bem na escola, né? Então, assim, esses valores transcendem o físico numa medida que a gente não consegue, não dá para, não é mensurável. Bem bacana. E fala um pouco, Bárbara, como é que é o olhar ali, digamos, se eu estiver errada, me corrija, por favor. De dizer que é do eixo ali das modalidades olímpicas, né? Rio, São Paulo, talvez Sul. Como é que é o olhar desse pessoal para o trabalho que é feito no Nordeste? Você pode falar um pouco desse panorama? Seleção de ginástica rítmica treina em Aracaju, Nordeste. Na realidade, assim, eu acho que já se quebrou muito essa ideia assim de que o pessoal olha para cá de uma forma ou outra. Eu acho que é assim, aonde tiver o talento, a comunidade ginástica hoje, eu estou falando de um esporte determinado, assim, não importa de onde esse talento vem, do Iapoque ao Chuí, se tiver uma criança, uma jovem que tenha o talento, que quer muito e que tem esse diferencial, esse sangue no olho que a gente fala, a comunidade ginástica vai apoiar, a federação, a confederação vai apoiar, né, vai dar um jeito de colocar nesses centros. Então, assim, a rítmica, né, porque ela tem o grupo, né, e o individual. Então, tem os ginastas que estão no Flamengo, mas tem ginastas que estão em Curitiba. A seleção de conjunto da rítmica, ela treina em Aracaju, mas o individual, as meninas treinam, a Babi treina em Curitiba,
E aí, quando precisa, ela é convocada. Então, assim, desculpa, eu falei a artística, né, no Flamengo, e a rítmica em Aracaju. Então, assim, eu acho que não tem mais essa questão de determinada região. Não sei se a ginástica, assim, Cris e Bárbara, a ideia que tem é que une, né? Assim, é uma junção, assim, a gente vê as meninas de vários estados, né? Cada uma treina em outro canto. Estava até assistindo também ao episódio da Simone Biles, não sei se vocês já assistiram o episódio, que não posso nem falar de onde é que tá passando, né? Que é concorrência. Mas tá bem bacana, viu, gente? Tá. Mas assim, eu acompanhando, assistindo aqui o episódio da Simone, e ela falando daquela equipe dela todas têm um canto que elas treinam de forma distintas, cada uma na sua cidade, e aí elas se aproximam quando chegam num período olímpico, né? É o preparatório. Que é o preparatório, exatamente. É porque as ginastas individuais, elas treinam nos seus clubes, nas suas cidades, estão perto das suas famílias, né? E aí, que na realidade, assim, na artística, a gente fala que o grupo, elas somam a nota, mas elas competem individualmente. Por exemplo, só sobe uma ginasta no cavalo, só vai uma ginasta no solo. Então, elas conseguem treinar separadas nas suas cidades e, num determinado período pré-competitivo, elas se reúnem, enfim, até porque tem aclimatação, tem outros fatores, né? Já na rítmica, as individuais conseguem, mas o conjunto tem que morar no mesmo prédio, elas moram no mesmo prédio, né? Dividem apartamento, porque não tem como, elas executam os seus movimentos em conjunto. Aí, por exemplo, se uma ginasta quer um dia, né, tentar entrar na seleção, tem que ir até lá, fazer a prova e estar disposta a residir lá, mas existe todo esse apoio, né, da confederação. Pronto, a minha pergunta anterior também era um pouco nesse sentido de ver como é que a seleção, quem faz a seleção, tem esse olhar para os trabalhos fora, porque eu lembro que a seleção de ginástica rítmica treina lá e fez até alguns eventos, né, pré-olímpicos, enfim. Se existe essa democratização de olhar esses outros trabalhos. Sim. E as meninas da seleção de conjunto, elas não vêm só, né, de Aracaju, elas vêm de vários lugares. Aí é isso que eu falei, tem que fazer a prova, tem que ter bons resultados, né, nas competições. Ou seja, a atleta ela tem que se destacar, já tem que ter um certo... Nos outros esportes a gente chama de índice, né? Enfim, o resultado, né? Para que ela seja convocada, existe a convocação, aí existe um tempo também de permanência que fica, como se fosse, né, até um teste para ver se há essa adaptação, porque não é uma rotina fácil, né? É uma rotina aí de 8 horas diárias, né? Enfim, o atleta não tem sábado e domingo, não quer dizer que ele treine todo sábado e domingo, mas toda a vida do atleta ela é voltada para a prática. Para isso. Então, assim, se em algum momento da chamada periodização, que é o que organiza, o que rege a vida do atleta, precisar um treino no domingo, mas domingo é meu dia de descanso? Não, mas você é atleta. Então, por isso que eu falo, uma coisa é a prática, é a massificação para as crianças e as meninas aprenderem e vivenciarem os valores do esporte, né, e tudo que ele pode possibilitar. Outra coisa é a rotina de um atleta de alto rendimento, né? Aí é a profissão dele, ele vive para isso. Vocês estão se preparando para algum tipo de competição? Sim, nós vamos participar do torneio regional que vai ser em Natal, Rio Grande do Norte. Nós estamos indo com uma delegação de 11 atletas e 3 professoras, né? Chefe de delegação. 11 do instituto? Isso, 11 da escola. Isso, a gente está indo com um conjunto, né, que é o grupo, né, 5 conjuntos de circo arcos, e estamos indo com algumas meninas do individual, né? Então, são meninas que estão indo pela primeira vez. O torneio regional, ele é entre todos os estados do Nordeste. E aí, se você ficar até 4º lugar naquela categoria, você ganha a vaga, você ganha o direito de disputar a vaga para um torneio nacional. Então, por exemplo, eu não posso me inscrever no nacional assim, né? Você tem que passar primeiro para o regional, para ser uma seletiva. Como se fosse uma seletiva. Para ir para o nacional. Então, assim, lá na escola, a gente já teve campeãs regionais várias, também nacional, mas ginástica sempre é um novo ciclo, tá? Sempre se renovando, como tudo na vida, né?
Ai, que Novas bacana. crianças, aí você começa a preparar tudo de novo, né? Falando em competição, vocês chegaram a acompanhar juntas a ginástica rítmica nas Olimpíadas? Sim. Como é que foi ver a Babi ir para uma final histórica? Como é que foi ver também aquele problema que as meninas do conjunto tiveram, que foi muito emocionante. Acho que foi a história mais assim. Ela machucou a panturrilha, isso. né? A Babi é assim, eu falo, ela é... Gente, eu não tenho palavras para descrever a raça, a força, a determinação, a luz que aquela menina tem. Porque ela, assim, ela vence todas as... Além de ser altamente talentosa, ela vence as probabilidades de um esporte onde as campeãs são do leste europeu, onde as finalistas são da Europa, né? Agora a China foi campeã no conjunto, mas assim, China também era um país assim que não tinha uma tradição. Tradição é a Europa, leste europeu. Então, os demais países que entraram ali, e a Babi, ela não ganhou a vaga por ser país sede. Porque, assim, você pode ganhar a vaga por ser país sede. Ela ganhou a vaga, como nós diríamos, na raça, disputando na nota, no 10º a 10º. Então, isso é um mérito, né? Incrível. Eu ganhei porque eu disputei ali. E ela ainda chegou na final. Pela primeira vez, para nós, nessa modalidade, é um feito histórico. E para a gente já é ouro. Né? Eu falo nesse sentido, avaliando toda essa conjuntura do esporte, que tem uma tradição desde que ele foi criado, por exemplo, Bulgária, a Rússia não estava agora, mas esses países, né, Azerbaijão, nunca saem do pódio. Né? Então, a gente está numa final. É aquilo que eu falo da ambiência, né? Da ambiência. E a seleção de conjunto... eu acordei, a gente ficou num horário assim bem cedo, né? 5 da manhã. E aí eu olhava o Instagram, tá, as crianças, gente, faltaram aula. Oh, meu Os Deus. pais deixaram. Só nesse período, né? Só nesse... A gente tá assistindo, todo mundo assistindo. E assim, a Camila Ferezin, que é a treinadora à frente da seleção, ela fez, né, toda uma organização do treino, uma periodização. E ela... Gente, incrível, assim, extraordinária. Ela foi subindo e alcançando os resultados. Qual é o objetivo de um atleta de alto rendimento? Chegar na principal competição. E é o no topo e acabou. Né? No topo da forma física, mental, psíquica, tudo. E a Camila fez isso, porque um mês antes ela foi campeã da etapa de Copa do Mundo anterior e ela ganhou da China. Ou seja, a equipe estava sobrando. Né, assim, candidata à medalha. Candidata à medalha, não era candidata só à final, estávamos indo para disputar o pódio nessa mesma conjuntura, né, de sermos um país das Américas. E aí, assim, a gente trouxe a Camila no primeiro Copa que a gente fez aqui. A gente trouxe o ano passado a Camila e todas aquelas meninas. A gente trouxe a Camila o ano passado também para fazer um curso de capacitação aqui para as nossas ginastas. Então, o Ceará já tem uma relação de muita admiração, tanto para a Camila enquanto mãe, mulher, que tem uma filhinha pequena, que acompanha ela nas seleções. A gente sabe o quanto uma mãe e uma mulher abre mão de muita coisa. De muita coisa. A realização de um filho, né? E aí, assim, eu não estava lá só como admiradora da ginástica, eu estava como admiradora dela, enquanto mãe, mulher. Eu estava de coração ali. Gente, eu chorei horrores. Vocês já viram os marmanjos chorar pelo futebol? Vocês já estão acostumados, mas... Enfim, era o meu Instagram, era só choro, e eu passei a semana arrasada. Porque é uma fatalidade. Um atleta se machucar, não tem como a gente dizer quando o corpo vai... Agora vai se machucar, agora não tem. Mesmo a ciência dando todo o aparato, sendo tudo feito com a melhor equipe, com os melhores profissionais, né? O corpo... E às vezes a pessoa ainda fica no limite aguentando, né? Tudo isso, e chega um momento que... E atleta, gente, nesse nível, sabe... controlar, não, consegue vencer a dor. Treina com dor, compete com dor. Imagine, você treinou a vida inteira para estar ali, porque ela não treinou elas treinaram a vida inteira para chegar. Então, para você não conseguir vencer a dor naquele momento, que é o seu momento, que é os seus Jogos Olímpicos, devia ser uma dor muito severa. Assim, uma dor que incapacitava ela de fazer os movimentos. Então, ao mesmo tempo que era uma sensação de muito orgulho e muita alegria da gente ter chegado até ali para, né, lutar por essa medalha, toda a comunidade ginástica. A gente está num grupo de WhatsApp da gente, era assim... Eu ainda não aceitei, eu estou em negação. Né? Porque, assim, foi muito triste e, ao mesmo tempo, foi muito lindo e inspirador. Forte, né?
muito forte. E o apoio de todas. Eu vi ali o companheirismo, né? O que é que conta, né? Ali, o que conta é esse apoio de todo mundo. Falando em relação a essa questão também, assim, de dores, de alta performance, há uma idade. Se bem que assim, a gente não pode nem tabelar, né? Porque se eu falar que futebol, tem o Zé Roberto que passou mais de 40 anos jogando, né? O Magno Alves também, né? Passou, aí não tem que se duvidar, se quiser jogar até o Ciel. Quantos anos o Ciel tem no Ferroviário? O Ciel já tem o quê? Uns 40 e uns quebra. Se eu for falar aqui, ele vai me matar. Fala abaixo, viu, você, Ciel, assim, escondido. Mas, assim, há um momento que não dá mais, por conta do corpo, lesões. Eu acho, assim... Tem uma idade, assim, e mulher, principalmente, né? Eu acho que não é nem... Eu acho que, assim, não tem uma idade mínima para você, assim, agora eu vou encerrar. Mas, assim, como a exigência física e mental, gente, é física e mental. Eu não sei dizer qual... Acho que está ali bem no páreo. É tanta, eu acho que há um momento que a pessoa fala, não, gente, eu não quero mais, eu não, né, não vou prosseguir, até porque vem outros atletas mais novos, né? E vai mudando essa dinâmica também, das regras mudam um pouco, né? A cultura do esporte vai mudando. E o ser humano vai querendo outras coisas, tendo outros objetivos. Vocês veem aí que muitos atletas acabam atuando em cargos de gestão, abrindo seus próprios clubes, institutos, ou seja, defendendo o esporte de outra maneira. Então, não há uma idade para você encerrar, né? Mas se a gente observar a média de idade, a gente viu agora nas Olimpíadas atletas na ginástica rítmica com 27 anos. Há uns anos atrás, você não via isso. Você não via, você via 22, 18, 19... Então, assim, 27 anos, eu tenho uma potência física e eu tenho a maturidade e a experiência, né? Aí, quando entram as questões das lesões, enfim, existe uma variação muito grande, mas não há uma regra onde diz assim, você tem que encerrar, né? O ideal é que você encerre os seus melhores resultados e quando você, o seu treinador, a sua equipe médica percebe que vai haver a queda, encerrar antes de ter essa queda, porque quando começa a queda e começam lesões que podem ser irreversíveis, né? Então, não deixar chegar nesse máximo do desgaste nem físico e nem emocional. Por isso, até quando a Bios se retirou nas Olimpíadas passadas, Tóquio, né? muitas pessoas criticaram e tal. Ela foi gigante. Gente, né? foi a decisão mais correta. Porque se eu não estou preparada agora e pode me causar um dano que seja permanente mais para frente... Então, às vezes, na ginástica, a gente fala que, às vezes, menos é mais. Né? Dá um passinho para trás, para depois dar vários para frente. Mas não existe uma idade para você assim, encerrar. A gente tem a Oksana Chusovitina, nome difícil. Ela é da ginástica artística. Ela foi a ginasta mais, mais, assim, usa a palavra, mais idade, para não falar, a competir. E ela, com 45 anos, ainda estava realizando as provas de salto, tendo ótimos índices, e ela competiu por vários países, foi da época da União Soviética e tal, porque o filhinho dela tinha uma leucemia. E aí ela fez um propósito que, enquanto ela conseguisse, ela ia competir. Enfim, é uma história lindíssima. E assim, é a ginasta assim, da artística que tem mais idade que competiu. Então, assim, não há uma regra. Não tem uma regra. Trazendo um pouco para o Brasil, tem a Jade, né, que está com 33 anos, se eu não me engano, 31. Gente, olha como a ginástica é cruel. Né? Assim, com a gente, com nós, mulheres. 31, uma gatona, da flor da idade. Exatamente. 10 anos mais nova que eu. Oxe, bem muito mais nova que eu. Okay. Mas então, mas a ginástica é o o esporte, é o desgaste. E até porque essas meninas, elas começam muito cedo. Elas estão no processo de formação, e nós mulheres, biológico, né? Tem toda uma situação diferente. Eu falo assim, a menina já está lá no campeonato mundial, numa etapa do campeonato mundial, com 14 anos. Com 15 anos, gente. Quando chega a 20, imagina quando chega a 30, tá? Já foi. Vida, né? Já está cansada. Ela já tá quer cansada. viver outras coisas. Ama a modalidade, mas quer ser mãe, né? Não estou dizendo casar, não sei, né? Mas estou dizendo assim, as mulheres querem, né? Muitas. Então, assim... E a gente, infelizmente, também, para ser mãe, a gente tem um tic-tac biológico, né? Então, assim, muitas encerram sua carreira, né, para ter a gestação. Algumas voltam depois, mas isso é mais comum em outras modalidades. Geralmente, na ginástica, quando as meninas encerram, elas encerram.
Até porque treino 8, 9, 10 horas por dia, como é que, né, para conciliar a família e tal, fica mais difícil. Olha que bacana. A gente está conversando aqui com a Bárbara Palomares, aqui, gente, falando um pouco sobre a ginástica rítmica, eita, eu fiquei gaga. É tão bacana a gente falar um pouco sobre essa modalidade. E aqui no nosso estado, temos aqui um instituto dela. Até divulga, bota aqui na rede social, bora fazer aqui a nossa divulgação, porque eu tenho certeza que muitas meninas e mães, né, depois desse período olímpico, que vai deixar esse legado bacana. Inspirador, né? Inspirador. A gente viu aí histórias de mulheres lindas subindo ao pódio, mulheres de ouro, e de superação, de parceria. Acho que é tudo isso que o esporte traz. Sim. Esse trabalho coletivo que o esporte traz. E quem sabe aí do Instituto teremos atletas do Instituto Palomares aí, brilhando nas Olimpíadas. Será que daqui para Los Angeles vai dar tempo de ter? Não sei, ainda acho que não. Porque elas são novinhas ainda. Mas daqui 8 anos... Quem sabe, né? Mas divulga aí pra gente, vai. Pronto, o arroba é IBP Ginástica Rítmica. Rítmica é o T mudo. @IBP Ginástica Rítmica. Manda um DM, a gente entra em contato, estamos aqui para receber as princesas. Não é porque eu trabalho com esse esporte, mas eu acho ele mais lindo, esteticamente mais lindo. Mas é. O brilho, o glamour, é só eles que oferecem, não é isso? Exato. Bárbara, muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Obrigada a vocês, meninas. Eu amei. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Elas. Esse é o espaço mesmo, onde a gente traz as mulheres que são apaixonadas pelo esporte e falar um pouco sobre essa paixão e como esse esporte transformou a vida de todo mundo, né? E como ele é lindo, né? E como ele comove. É um esporte que tem força, tem disciplina, tem tudo isso e comove. É verdade, é verdade. Eu falo, esporte é emoção. A emoção tá sempre à flor da pele. Mesmo chorando, rindo, uma hora, quando teve esses episódios, eu falei, ai meu Deus, mas é tão bom viver isso, né? Acompanhar a história do esporte sendo escrita. Muito bom. A gente conversou aqui com a Bárbara. Obrigada, viu, Bárbara? Obrigada a vocês, meninas. Show de bola, hein, Cris? Foi ótimo, mais uma vez. Muito bom, gente. Esse foi o nosso Elas no Esporte. Mais um episódio que você encontra na TV Diário, na Verdinha, aos domingos, o nosso encontro aqui na plataforma Jogada, tá? Lá no nosso YouTube. Vai lá, comenta, compartilha. Coloca na URL, copia, coloca no grupo da família, coloca no grupo de todo mundo, que o papo tá bem bacana, tá, gente? Até o próximo Elas no Esporte. Esse foi com a Bárbara Palomares. Tchau, tchau.